Fala, galera do YouTube, fala galera do meu grupo de coaching. Pessoal, Coach Clarice, eu tenho um grupo de coaching onde eu acompanho as pessoas diariamente, postando conteúdos e propondo desafios. E este vídeo faz parte do conteúdo deles que hoje estão trabalhando o controle emocional. Mas como eu vou disponibilizá-lo no YouTube para que eles possam assistir, porque talvez fique grande para eu mandar via link, então um oi para todos vocês que não faz parte do meu grupo, mas que talvez venham assistir este vídeo no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de equilíbrio emocional, algumas situações que nos levam a perder o equilíbrio emocional, por que isso acontece e o que fazer para ter mais controle sobre as emoções. Vamos lá. Por que normalmente nós perdemos o equilíbrio emocional frente a situações que nos desafiam, digamos assim? Nós somos o conjunto de tudo que nós trazemos. Então, na maioria das vezes, você tem mais situações estressantes ou mais situações de calma, mais situações de paz. Em qual delas você mais coloca foco? Então, Augusto Cury ele fala no livro O Código da Inteligência que nós temos dois personagens principais que comandam a nossa ação e a nossa reação, porque nós agimos como gostaríamos de agir, mas reagimos como verdadeiramente somos. É possível nós prevermos as nossas reações, mas é muito difícil nós prevermos, é possível nós prevermos, né, as nossas ações, mas é muito difícil nós prevermos as nossas reações quando somos pegos de surpresa por alguma situação. Por que Augusto Cury, no livro, ele fala que isso acontece? Por causa de dois protagonistas, o gatilho e as janelas. Gatilho é aquele efeito, aquele momento, aquele segundo que algo acontece e você perde a razão. Janela é o que seu gatilho encontra primeiro quando algo de inesperado acontece. Então, no livro ele fala que nós temos três janelas. Nós temos a janela neutras. Essas janelas neutras, elas correspondem a mais ou menos 90% de todas as informações que estão na sua mente. São informações do tipo nome, endereço, telefone, conhecimentos técnicos que você tem acerca da tua área de atuação, conhecimentos gerais. Então, todas as informações, todas estas informações ficam nas suas janelas neutras. Depois nós temos as janelas lights. As janelas neutras, elas não têm cargas emocionais, são só informações básicas. As janelas lights, elas têm uma carga emocional positiva. Então são momentos agradáveis que você passou, são situações que te trouxe prazer, que te trazem, né, que te trouxeram prazer e te trazem boas lembranças. Essas ficam armazenadas nas janelas lights. E aí nós temos a terceira janela, que são as janelas killers ou janelas assassinas. As janelas killers, elas trazem uma grande carga emocional de situações negativas. Então, nas janelas killers estão todas as informações de traumas, de medos, de estresse. São todas as informações que te trouxeram uma carga emocional muito negativa. E a pergunta que eu faço para você: imagine que você é uma cidade, imagine que cada janela é uma casa. Quando o seu gatilho dispara, se alguém der um tiro a esmo na tua cidade, qual janela, qual casa tem mais chance dele encontrar? As casas lights ou as casas killers? Então, fazendo uma analogia, é isso que acontece. Nós colocamos muito mais ênfase nas janelas killers e isso faz com que a nossa cidade interna tenha mais casas killers do que casas lights. Ou seja,
Sempre que algo de muito ruim acontece e o seu gatilho dispara, a primeira casa, a primeira janela que ele encontra é uma janela killer. E isso te faz ou perder o controle, surtar com alguém, ou mesmo que você não tenha o perfil de surtar, mas que você passe mal, sinta muita raiva, ou ainda que você se feche dentro de um medo absurdo, de uma situação muito ruim. Então, qual é a proposta quando a gente fala em equilíbrio emocional? Todas as emoções que você já viveu, sentimentos já em desequilíbrios, que já estão em desequilíbrios, vêm à tona quando você passa por uma situação estressante. Então, qual que é a ideia? Que você reabite o seu eu com mais janelas lights, para que quando o seu gatilho disparar, ao invés de encontrar uma janela assassina, uma janela killer, que ele encontre uma janela light. Porque evitar que o seu gatilho dispare é impossível. O dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, acontecem situações que tendem a nos fazer perder o equilíbrio. Essa semana, acho que foi na terça-feira, eu falei que assim, eu me superei nas primeiras meia hora do meu dia, assim, eu fui sair de casa para abastecer, o meu cartão corporativo estava bloqueado, 20 minutos depois eu fui passar pelo pedágio, meu sem parar estava bloqueado, e aí você já está atrasada para um compromisso, você tem uma série de coisas para resolver, e aquela coisa no meio do caminho te atrapalhando. Então, se você tem um eu treinado para lidar com esse tipo de situação, você respira fundo e fala: é um caso isolado, isso não vai tirar a minha paz. Isso não quer dizer que meu gatilho não tenha disparado. Porque a forma não é o que te acontece que define você, é a forma como você reage, como você lida com aquilo que te acontece. Faz sentido para vocês? Então, qual é a dica? O pessoal que está me acompanhando no grupo, eu vou mandar para vocês no nosso grupo este conteúdo na íntegra, tá? Aqui eu estou passando apenas um resumo, para quê? Para atingir os visuais, os sinestésicos e os auditivos, que na pesquisa que eu fiz no grupo, uns falaram que preferiam receber a informação em vídeo e outros em conteúdo escrito. Então não se preocupem que eu vou mandar das duas formas, tá? Então aqui nós temos apenas um resumo. E neste resumo eu quero chamar a atenção que vai ser o desafio de vocês, que é trabalhar o eu de vocês para habitar a sua cidade com mais janelas lights do que janelas killers, ok? Então vamos lá, eu vou passar para vocês 7 passos para vocês começarem a praticar já a partir de agora. Se você é uma pessoa que normalmente perde o equilíbrio, que normalmente se desequilibra, não vai ser de uma hora para outra, milagre não vai acontecer, mas é uma construção. E eu falo isso assim por experiência muito própria. Se tiver alguém que me conhece há, sei lá, 10, 11 anos atrás, assistindo esse vídeo, com certeza ela vai poder testificar, testemunhar isto. Pensa numa pessoa descontrolada. Era eu há 15, 14, 15 anos atrás. Uma pessoa que bateu, levou, que qualquer coisinha me tirava do sério, qualquer coisinha me tirava a paz e qualquer coisinha eu saía gritando. Eu não era do tipo de guardar. Eu costumava dizer que eu preferia matar do que morrer, né? Então eu ia para cima mesmo, eu me descontrolava e hoje, gente, é muito difícil. É muito difícil uma situação, por mais estressante que ela seja, para tirar a minha paz. Foi do dia para a noite que eu consegui isso? Não. Mas foi usando as técnicas que agora eu vou ensinar para vocês. Tá ok? Primeiro ponto, primeiro passo para você que quer, a partir de agora, passar a ter equilíbrio emocional. É muito importante também, pessoal, a gente diferenciar
Equilíbrio emocional de controle emocional. Quando você fala em controle emocional, você manda uma mensagem para o seu inconsciente que você está controlando alguma coisa, você está segurando alguma coisa. E até um copo d'água, se você segurar ele por um dia inteiro, ele vai pesar. Quando você fala equilíbrio emocional, você está equilibrando. Tem momentos que você precisa se posicionar, mas você precisa ter o controle para fazer isso com assertividade, sem parecer um louco, sem parecer para as pessoas que você está surtado. E tem momentos que você precisa segurar, falar: isso não vai tirar minha paz, isso não vai estragar meu dia, eu vou dissolver esta energia negativa. Isso é equilíbrio e não controle. Tá ok? Primeiro passo, se auto-observe. É muito importante que você identifique quais são as situações que te fazem perder o controle, né? O desafio de ontem para o pessoal do grupo é: faça um ensaio mental, traga para a consciência, visualize a situação que pode acontecer amanhã e que te fará perder o controle. Por quê? Porque você passa a se antecipar a ela. Quando você se observa e fala assim: ah, isso é uma coisa que me faz perder o controle. Essa coisa não vai mais te pegar de surpresa. Toda vez que ela acontecer, você já sabe que é ela, que ela é uma das situações que te faz perder o controle. Então, se auto-observe, se conheça. Eu costumo falar para os meus clientes que mais difícil do que se conhecer é se aceitar, né? É mais difícil do que ver aceitar aquilo que você está vendo, porque às vezes você manda a pergunta, o inconsciente até manda a resposta, mas você nega aquela situação. Então, aceite o que quer que o teu inconsciente responda. Aceite, se auto-observe, identifique quais são exatamente as situações que te fazem perder o controle. E perder o controle não é só surtar. Tem gente que perde o controle e vai comprar, gasta um dinheiro que não tem. Tem gente que perde o controle e come igual um desesperado. Então, quando você perde o controle, você pode fazer N coisas que não necessariamente brigar com outra pessoa, tá ok? Segundo passo, faça diferente. Então, você trouxe para a consciência: quando alguém me acusa de algo que eu não fiz, eu descompenso, eu saio do corpo. Ok, você já sabe que esse é o gatilho. Toda vez que alguém te acusar de algo que você não fez, teu inconsciente vai falar: ó, cuidado, é o seu gatilho. Então, o que você faz? Faça algo diferente do que você normalmente faz, que já é o nosso terceiro passo. Se você normalmente responde na hora, aprenda a não responder na hora. Tire um tempo para você, tire um tempo para se acalmar. Não dê, como a gente brinca, né? Não responda pelo estômago. Trace uma estratégia primeiro. Identifique por que aquilo tirou tua paz. Identifique qual valor seu está sendo ferido. Uma pessoa que tem no respeito um valor, ela vai querer sair do corpo, ela vai perder o equilíbrio toda vez que ela se sentir desrespeitada. Uma pessoa que tem na justiça um valor, ela tende a perder o equilíbrio toda vez que ela se sente injustiçada. Então é muito importante você saber o que é e tirar um tempo. Poxa vida, olha, isso é o meu gatilho, está ferindo X valor, eu vou sair de cena. Ao invés de responder imediatamente. Então, primeiro passo, se auto-observe. Segundo passo, faça diferente, ensaie, prepare a tua mente. Lá no final eu vou ensinar como é que se faz esse ensaio mental, tá? Para você fazer diferente de tudo que você já fez. Terceiro passo, tire um tempo para você se acalmar, tá ok? Quarto passo, foco no presente. Por que foco no presente? Porque quando algo acontece
que te faz perder o equilíbrio, não necessariamente você perdeu o equilíbrio por aquele algo especial, mas por um acúmulo de situações que já vem vindo. Então, às vezes, quantas vezes você perdeu o equilíbrio por algo tão insignificante, mas aquele algo foi a gota d'água. E aí quem está do teu lado, que não conhece o teu histórico, fala, nossa, mas você está fazendo tempestade num copo d'água. Por quê? Porque ou você está no passado, somatizando tudo, ou você está lá no futuro preocupado com a repercussão daquilo no teu futuro. Então, algo aconteceu que te descompensou, que te tirou do sério. Foque o presente, foque o aqui, o agora, este momento. Porque daí você desvincula essa situação de qualquer outra que possa ter acontecido na tua vida, tá? Quinto passo, agradeça. Gente, a gratidão, ela devia ser receitada como remédio pelos médicos. A melhor coisa que você pode fazer por você é ser grato até pelas coisas ruins. Ontem eu estava, foi até agora eu estou risada da cena. Ontem eu estava na fila de um grande mercado, um grande atacadista, né? Um mercado atacadista, e tinha uma senhora na minha frente, passando item por item. E aí ela pegava o item e olhava, e aí ela punha do lado, ela ia no carrinho, revirava o carrinho, aí ela pegava outro item, olhava, e aí ela pegava aquele que ela punha do lado, comprava. Então assim, ela demorava em torno de 15, 20 segundos com cada item que ela punha no caixa para passar. E aí você, na fila, você pensa várias coisas. Eu falei, não deve ter dinheiro para passar tudo, tá ponderando se é importante ou se não é, enfim, né? E as pessoas que estavam no caixa ao lado, teve uma hora que eu olhei, a fila estava enorme atrás de mim. Da outra vez que eu olhei, só estava eu na fila. E a pessoa que estava do caixa ao lado falou para mim, né, depois que ela passou, e do outro lado, para guardar a compra, ela fez a mesma coisa. Ela demorou aí por baixo 1 hora ou mais para passar a compra dela. E aí a pessoa que estava na fila ao lado falou para mim assim, nossa, como você tem paciência, como você consegue ficar calma. E eu nem estava no celular, nada, eu estava observando ela, tentando entender, né, aquele comportamento dela. E eu falei assim, eu tô pensando que Deus deve estar me dando um grande livramento. Ele falou, como assim um grande livramento? Eu falei, não sei. De repente, se eu saísse daqui 20 minutos, meia hora antes, alguém ia bater no meu carro, alguém ia me assaltar. Eu estou pensando que por alguma razão Deus está me segurando aqui mais tempo e sou grata por isso. Aí a pessoa olhou para minha cara e falou, parabéns. E eu dei risada e ela deu risada também. Então assim, seja bom ou seja ruim, aprenda a agradecer. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes que quem não agradece o pouco não é digno do muito. E quando você agradece, você tira o foco do que você não tem e passa a pôr foco naquilo que você tem. E é muito engraçado não, é muito legal, o bom da gratidão é que chega um momento da tua vida que aquilo que você tem passa a ser o bastante. Não é que você vai se conformar, que você não vai ambicionar coisas melhores, mas não, a sua gratidão vai aumentando por aquilo que você já tem. Ou seja, você passa a enxergar o que está sobrando na tua vida. Então, qualquer que seja a situação, seja ela boa ou ruim, agradeça. Você tem alguém no seu trabalho que está te tirando a paz, agradeça por ter um trabalho. Agradeça a oportunidade que aquela pessoa está te dando de crescer em equilíbrio emocional, inclusive. Eu sempre falo que mar calmo não forma bom marinheiro. É nas tempestades que eles se fazem bom. Então, cada pessoa difícil, cada situação difícil na tua vida é uma oportunidade para o teu crescimento enquanto pessoa. Então, aprenda, pratique o hábito de agradecer até mesmo as situações ruins. E sexto passo, adote hábitos saudáveis. O que é hábitos saudáveis? Dormir o suficiente, se alimentar corretamente. Por que isso é importante? Se você pegar até mesmo uma Ferrari, se você pegar o melhor dos carros e colocar nele um combustível ruim,
o que vai acontecer? Com o tempo, esse carro vai começar a dar problema. Assim somos nós. Então, por mais saúde que você tenha, por mais inteligente que você seja, se você começar a se autodestruir, dormindo pouco, se alimentando mal, bebendo muito, vai chegar uma hora que você vai ficar cada vez mais estressado. Estresse, equilíbrio. Lembra? É muito mais difícil você manter o equilíbrio quando você está estressado. Semana passada uma cliente falou para mim assim: ai, porque a minha dieta não funciona, porque eu não consigo emagrecer. E olha que eu nem sou coach de emagrecimento. E eu falei para ela assim: o que você normalmente come? Não, eu como super pouco, eu quase não como. Ela vai assistir esse vídeo com certeza que ela está no grupo. Eu falei para ela: ok, então vamos fazer o seguinte, esta semana você vai me mandar fotos de tudo que você comer, exatamente tudo, tá ok? Combinado? Ela, combinado. No segundo dia, eu falei para ela: você tá tentando suicídio? Porque, gente, as coisas que ela comiam era assim, próprio de quem queria se matar, eram veneno, só coisa industrializada, extremamente calóricas. Então, assim, não tinha nada de saudável e nem de pouco na alimentação dela. E aí caiu só de ver as fotos. Depois ela falou para mim: nossa, Clarice, só de olhar as fotos que eu te mandei, eu vi o quanto eu me alimento errado. E aí sim, ela começou a buscar fazer as coisas da forma correta. Então é muito importante, se você quer manter o equilíbrio, que você adote hábitos saudáveis, porque mente sã, corpo são. Você precisa estar alinhado, não dá para o corpo estar detonado e a mente estar saudável. A falta de água vai te fazer mal, a falta de uma alimentação adequada, a falta de vitamina, a falta de sono, o excesso de álcool, tudo isso vai te trazer consequências negativas que vão impactar no seu equilíbrio emocional, tá ok? E por último, sétimo item, aceite os seus sentimentos. Alguém te fez alguma coisa, você ficou cego de raiva, mas você é uma pessoa muito religiosa, na igreja você aprende que sentir raiva é pecado, que você tem que perdoar, e aí você começa: não, eu não tô com raiva, eu perdoei, eu esqueci, eu perdoei, eu esqueci, e você não pode nem olhar para a cara das pessoas, mas você finge para todo mundo que está tudo bem. Aceite. Aceite que você tá com muita raiva, porque só aceitando você vai poder dizer: o que eu faço com isso? O que eu faço com este sentimento agora? Faz sentido para vocês? Nós negamos tudo aquilo que a sociedade nos coloca, nós tendenciamos, né? Nem todas as pessoas fazem isso, mas nós temos uma tendência a negar tudo aquilo que a sociedade nos coloca como ruim, como negativo, e você só consegue mudar aquilo que você aceita. Então, aceite seus sentimentos. Se você está triste, aceita que está triste. Se você está com raiva, aceita que está com raiva. O que quer que seja que você esteja sentindo, você só vai mudar se você conseguir aceitar. Então, pratique a autoaceitação, pratique o auto-perdão. E agora, antes de passar o ensaio mental, eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu uso muito quando algo vem. Hoje eu já nem uso mais tanto, porque eu já estou condicionada, digamos assim. Mas que no início, quando eu estava nessa prática de me controlar, eu usava muito. Que a gente chama no coaching da técnica dos 6 elementos. Sabe aquela história quando algo acontece de muito ruim, que você fica furioso, alguém chega perto de você e fala assim: respira fundo e conte até 10. Porque quando você respira fundo, você oxigena o cérebro. Isso é bom, extremamente bom. E quando você conta até 10, é o tempo que a sua amígdala precisa para voltar ao normal, tá? Então nós temos no nosso sistema límbico a amígdala e o hipotálamo. O hipotálamo é o instinto, é o que faz você ir, o que faz você acontecer, é autopreservação.
A amígdala é o equilíbrio, é aquela que olha a situação e fala, ó, não dá um tiro que vai dar ruim para você, não bate na pessoa que não vai dar certo. Então a amígdala é o equilíbrio, é o seu controle, o que te segura mesmo, o controle mesmo, a amígdala te controla. Quando a situação ela é muito séria e a amígdala não dá conta, o que acontece fisicamente, biologicamente falando? Acontece o sequestro da amígdala pelo hipotálamo. Ou seja, o hipotálamo vai, sequestra a sua amígdala e daí você fala o que não queria falar, faz o que não queria fazer e 1 minuto depois você está extremamente arrependido. Por quê? Porque a sua amígdala já voltou ao normal. Então, o contar até 10 é o tempo necessário para a sua amígdala voltar ao normal. Por isso que as pessoas falam, conte até 10. Isso é ciência, não é invenção não, tá? Então, o que nós coaches fazemos para potencializar esse contar até 10? Quando você pensa em coisas boas, você libera hormônios positivos no seu organismo e isso eleva os seus hormônios do bem e eleva o seu nível de prazer. Às vezes você conta até 10 pensando naquele negócio ruim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E ali você vai demorar muito mais ou contar até 10 não vai fazer efeito. Então, o que nós fazemos? Aconteceu algo muito ruim, muito estressante, você decidiu que você não vai reagir, que você vai respirar fundo e você vai contar até 10. Então, o que você faz? Ao invés de contar até 10, você pensa em 10 marcas de carros que você gostaria de comprar. Pensa em 10 países que você gostaria de conhecer. 10 lugares para onde você gostaria de viajar. Então, pensem em 10 coisas que te dariam muito prazer, muita felicidade. E você vai ver que quando você voltar a se acalmar, você vai estar se sentindo muito melhor. Tá ok? E agora nós vamos falar do ensaio mental, que foi a ferramenta que eu passei para vocês do grupo ontem à noite. Para que serve esta ferramenta? Para prepará-los para o momento difícil, para o momento de estresse. Então, hoje de manhã eu gravei um áudio para vocês falando das pesquisas que foi feita nos Estados Unidos com os rapazes que praticavam tiro ao alvo. Depois essas pesquisas foram feitas com várias outras pessoas, de várias outras formas, com pessoal em campo de concentração. Tem vários relatos, tem o relato de um rapaz que ficou no campo de concentração e ele gostava muito de jogar golfe. Enquanto estava preso, ele ficava simulando tacadas, estratégias de golfe, e quando ele saiu do campo de concentração, ele estava jogando melhor que os colegas que estavam praticando. Então tem vários relatos provando a eficácia desta ferramenta, porque o teu cérebro não sabe a diferença quando você está fazendo algo de verdade e quando você está simulando que está fazendo algo. Então, o que você vai fazer? Ensaio mental. Você vai visualizar a situação de estresse, uma de cada vez, tá? Pega, isso me tira do sério, ok. O que acontece com mais frequência no teu dia a dia? Comece por ela. Visualize ela acontecendo. Visualize você perdendo o controle. Olha para você e fala, pô, foi legal esse resultado? A outra pessoa ficou triste, a outra pessoa chorou, eu me arrependi, tá? De que forma eu gostaria de reagir a isso? Se eu fosse uma pessoa 100% equilibrada. Imagina de novo a situação com você reagindo dessa outra forma. Observa você, observe a outra pessoa na tua imaginação. Quando você encontrar o modelo ideal, poxa vida, toda vez que isso acontecer, eu quero me comportar dessa forma. Repita esse ensaio várias vezes. E você vai ver que quando aquela situação acontecer, automaticamente o seu inconsciente vai trazer a forma como você gostaria. Por quê? Porque você habitou a tua cidade com janela light. Lembra a janela light que abriu esse vídeo? Ou seja, ele não vai mais buscar uma janela killer ou uma janela assassina. Agora, importante, esta ferramenta chamada ensaio mental, ela tem 4 elementos que são imprescindíveis para a eficácia dela. Primeiro elemento, ela precisa ter
frequência. O que é frequência? Não vai resolver se você fizer uma única vez. Então, você precisa fazer várias vezes durante o dia, sempre que der uma folguinha de manhã, na hora do almoço, à noite, enfim. Sempre que der uma folguinha, você faz. Segundo elemento, duração. Quanto tempo vai durar o seu ensaio mental? Ele pode durar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, depende, você sabe quanto tempo você precisa. Os meus duram em média de 5 a 10 minutos, tá? Terceiro elemento importante, nitidez. Quanto mais clara a imagem estiver para você, melhor. Então, quando você estiver visualizando, põe cor, põe brilho na tua visualização, traz para perto, põe som, torne ela real. Quanto mais nítida a foto estiver na tua mente, mais eficaz a ferramenta será. E quarto elemento, e esse eu diria que é até o mais importante de todos, a intensidade. O que é intensidade? A carga de emoção que você coloca. Lembra? Janela light, janela neutra não tem carga de emoção, janela light tem carga de emoção positiva, janelas killers tem carga de emoção negativa. Se você quer habitar a sua cidade com mais janelas lights, então todas as suas visualizações, elas precisam ter uma carga de emoção muito positiva. Então, quando a pessoa fala assim para mim, nossa, Clarice, eu fiz o exercício, eu até chorei, eu falo top, aí sim, aí ficou bom. Então, se permita emocionar. Então, se emocione quando você estiver visualizando. Quanto mais intensidade você colocar no teu exercício, mais eficaz a ferramenta fica. Tá ok? O desafio, então, para vocês que estão no grupo, a partir de agora, é praticar os 7 passos do autocontrole. E aí vocês vão postar no grupo, Clarice, tal dia aconteceu tal situação e eu me dou uma nota de 0 a 10 em relação ao meu comportamento anterior, eu melhorei X%. Clarice, tal dia aconteceu tal situação, de 0 a 10 eu acho que eu piorei. Por quê? Porque daí talvez a gente precise fazer ajustes. Tá ok? Então, galera do grupo, desafio para vocês praticar os 7 passos, praticar os 6 elementos, tá? Os 6 elementos vai ajudar muito também a você voltar melhor e fazer o ensaio mental para quê? Para preparar o seu psicológico antecipadamente para toda e qualquer situação de estresse que você possa vivenciar. Ou seja, toda vez que acontecer uma situação de estresse das que você já sabe que vai acontecer, você estará psicologicamente preparado. Pessoal, muito importante, nesse ensaio mental, não pegue situações de traumas, tipo assim, Clarice, eu fui assaltada, eu vou fazer um ensaio mental, como eu gostaria de reagir. Essa emoção, ela é pesada demais para você fazer sozinha ou sozinho, dependendo do tamanho do trauma. Talvez você precise da ajuda ou de um psicólogo ou de alguma ferramenta da programação neurolinguística ou da hipnose. Então, se é um trauma neste grau, tá? Eu sugiro que você não faça sozinho, não use a ferramenta para isto, tá? A ferramenta é para você desenvolver competências. Então, quando é que você pode usar a ferramenta do ensaio mental? Sempre que você precisar de uma competência. Então, você precisa de um controle, de um equilíbrio emocional para situações que acontecem de forma recorrente. Legal, é uma super ferramenta, equilíbrio emocional. Você precisa tirar carta, vai fazer uma prova, né? A prova prática de volante. Esta ferramenta é fantástica. Todos os meus clientes que a usam conseguem